boa tarde para todo mundo, oficialmente, né? Quem está chegando, alguns ainda estão entrando aqui. É um grande prazer a gente estar participando de mais um encontro desse webinário, webinário de egressos. Então, a gente agradece sempre aos colegas que estão participando, não só ao professor Rodolfo, mas aos outros colegas do curso de Engenharia Química que estão participando, ao apoio do diretório acadêmico também de Engenharia Química, e principalmente todo mundo que está participando do primeiro webinário ou de alguns webinários. Então, hoje, a gente temos, da engenharia química, tem uma engenharia universal, porque desde a gente já teve gerentes de operação, a gente já teve analista, já tivemos pós-graduados e também formados em engenharia química, também podem ser professores, e hoje a gente tem com muita alegria os nossos dois webinaristas de hoje, a professora Janice e o professor Isaac, ou engenheira Janice e o engenheiro Isaac, que são professores do ensino superior no estado do Rio Grande do Sul, a Janice da primeira turma e o Isaac da segunda turma, por isso que a gente estava contando, né, boas e velhas histórias dos tempos passados, e é uma grande alegria que vocês estejam aqui mesmo, a gente fica muito, muito contente. Para mim é uma honra estar falando em nome de todo o curso, de toda a família Unipampa Engenharia Química em especial, dando essa saudação. Então, abrindo esse webinar, então a gente já vou passar direto para a palavra para os nossos webinaristas, lembrando quem está participando, depois no final o pessoal vai passar uma lista de presença para confirmar, depois vocês conseguirem o atestado e depois o certificado. E também, Janice e Isaac, já digo, se vocês precisarem de algum atestado agora nosso, por estar fazendo esse webinário para o trabalho de vocês ou para alguma outra coisa, podem pedir que a gente dê um jeito de fornecer agora, tá? E não só no final do projeto. Então, Janice, professora Janice, é um grande prazer, fique à vontade. Eu que agradeço. Primeiro, eu gostaria de começar agradecendo o convite. Para mim é uma grande honra estar participando do webinário, né, vindo da Unipampa, que nem eu havia mencionado anteriormente, eu sempre mexo que ela é a nossa casa-mãe, né, a qual a gente tem muito orgulho, né, e sempre gosta de retornar às raízes, né, então estar participando e podendo contribuir o mínimo que seja, né, para quem talvez queira continuar a carreira de docência ou tenha curiosidade mesmo em saber como que é essa carreira. Então, pessoal, eu gostaria primeiro, então, de agradecer o convite, né, para aqueles que não me conhecem, então, eu sou a professora Janice, tá, eu me formei, então, no primeira turma da Unipampa, tá, acho que eu vou colocar aqui para vocês uma trajetória profissional, então, para nós falarmos um pouquinho. Eu me formei, então, na primeira turma da Unipampa, né, ingressei em 2006, tá? Inicialmente, eu não ingressei no curso de Engenharia Química, eu ingressei no curso de Engenharia de Energias Renováveis, e na metade, mais ou menos, do curso, eu fazia iniciação científica, tá? Com outro professor chamado Edson Masayuki Kakuno, e eu trabalhei um pouco com ele em áreas mais ligadas à química. A gente começou a fazer coisas ligadas à eletrólise, junto com o professor Fabrício Ferrari. Então, nesse meio tempo, eu percebi que eu acabava gostando mais, tinha mais afinidade pela área da química, e aí me foi feita a sugestão de conversar com o professor Marcílio, que hoje eu tenho o prazer, então, de estar aí como mediador, né, e de ter sido meu professor também. Acabei trocando para engenharia química e de lá a paixão só aumentou. Então, eu trabalhei dentro da engenharia química, eu acabei fazendo iniciação científica, então, desde o segundo semestre, do segundo semestre da faculdade, então, 2006. Eu já iniciei o segundo semestre, fazia iniciação, e aí, quando eu passei para o curso de engenharia química, eu acabei fazendo iniciação, principalmente nas áreas de adsorção e de secagem, né, com o professor... Trabalhei um pouco com a professora Luciana, junto com o professor André, e principalmente com o professor André, então eu fiz, André Felca, eu fiz toda a minha iniciação científica, até chegar ao final, então, da graduação, né?
Após finalizar a minha graduação, então em 2011/1, eu ingressei no mestrado, que também se iniciava na Unipampa, né, o mestrado em engenharia, lá em Alegrete, e que contava com o quadro dos professores do Departamento de Engenharia Química daí da Unipampa, incluindo o professor André, que também foi meu orientador de mestrado. Então, eu trabalhei no mestrado com secagem, né, aí, também na Unipampa, e aí depois que eu saí do mestrado, eu acabei ingressando em 2013, início de 2013, no doutorado. Eu fiz doutorado também em engenharia química na Federal do Rio Grande do Sul, né? E aí o meu doutorado teve participação, eu fiz doutorado sanduíche em uma outra universidade na França, Université de Lille. E aí, então, né, no doutorado, eu acabei trabalhando com membranas de carbono, tá? Para separação de gases, que aí, para o final do doutorado, próximo ao meu último ano, 2017, eu acabei ingressando, então, na docência, tá? Em uma instituição em Caxias do Sul, porque na época meu marido estava mais focado lá. Eu acabei fazendo processo seletivo para uma universidade particular e fui dar aula lá dentro das engenharias. Na época, dava aula dentro da engenharia da produção, mecânica e civil. E ambiental, trabalhava mais na área de efluentes, tá? Compostagem e poluição atmosférica. Dava as disciplinas de transferência de calor e massa e as disciplinas de meio ambiente nessa instituição. E aí, para o final, então, agora, em 2019, surgiu uma oportunidade na Universidade La Salle, tá? Que é aqui em Canoas, que é onde eu resido atualmente. E dentro do curso, tive uma vontade enorme de voltar ao meu curso de origem, né? A engenharia química, que eu sempre mexo, que é a engenharia universal, a engenharia mãe, e que eu fiz toda a trajetória dentro desse curso. Então, eu sentia muita vontade de ser docente do curso da qual eu me formei. Então, surgiu essa oportunidade, com oportunidade dentro de um programa de mestrado, né? Então, eu acabei aceitando a proposta e vindo trabalhar, passei no processo seletivo e vindo trabalhar aqui na Universidade La Salle por ter a interação academia e a interação docência. Eu sempre gostei de dar aulas, mas eu sempre gostei de fazer pesquisa também. E como essas outras a outra instituição que eu trabalhava não permitia fazer pesquisa, era só um centro universitário, era uma faculdade, então eu acabava não indo para pesquisa. Então eu sentia falta e aí acabei retornando então para dar aula, né, na Universidade La Salle. E aí na metade de 2019 eu acabei também recebendo um convite para dar aula numa outra instituição, né? Foi uma coisa meio emergencial, que foi na Unisc, então, em Santa Cruz, que é uma outra universidade privada, e eu acabei, então, trabalho lá, mas só dou aula na Unisc. Eu não faço pesquisa lá dentro, eu só dou aula no curso de Engenharia Química. Bom, pessoal, basicamente, então, nos dias de hoje, o que eu faço dentro da Universidade La Salle? Além de dar algumas disciplinas no curso de Engenharia Química e de Química, eu oriento, então, iniciação científica, eu tenho alguns orientandos de iniciação científica, eu trabalho bastante ainda na área de membranas, tá? E trabalho agora, a gente trabalha com catálise, um pouco de catálise, produzindo, então, nanomateriais. Basicamente, eu faço produção de nanomateriais e para tratamento de efluentes e gases, tá? É o que eu faço como pesquisadora. Então, eu atuo ainda como pesquisadora, tá? Dentro da Universidade La Salle. E na Unisc, então, como eu já havia mencionado, eu acabo trabalhando, então, mais só com a atividade de docência, então, dando aula no curso de Engenharia Química. Pessoal, eu quis trazer essa imagem, né, da minha formatura, então, do quadro de formatura da Engenharia Química, né, que a gente foi, então, a primeira turma, que o professor Marcílio comentou aí, porque acho que ele representa muito para mim e para todos os meus colegas, enfim. Se vocês notarem, nós somos em cinco alunos que se formaram na primeira turma.
Mas se vocês conversarem com qualquer uma dessas pessoas que estava ali, todos eles vão dizer a mesma palavra. A Unipampa, ela foi uma universidade de agregação. A gente, quando iniciou o curso, como por ser uma universidade nova, a gente não tinha tanta estrutura bem definida, porque as coisas estavam caminhando, né? A universidade estava crescendo e a gente crescendo junto. Acho que eu trouxe esse quadro para mostrar para vocês que essa turma, ela era 5 nesse quadro, mas, na verdade, ela era muito maior do que isso. Porque, para chegarmos até aqui, nesse momento da formatura, nós tivemos auxílios de muitas pessoas. Essas pessoas foram da Universidade Federal do Rio Grande, da FURG, porque, na época, a gente contava com os laboratórios estavam sendo montados, então a gente teve auxílio de pessoas de lá. A gente teve auxílio dos professores aqui, os professores de vocês, que se dedicavam ao máximo para formar os laboratórios, para formar uma linha de pesquisa, né? Nos incentivavam a estudar. A gente, às vezes, não tinha a quantidade de livros necessárias, ou a biblioteca estava se formando, os livros estavam chegando, mas eles estavam sempre dando um passo para que a gente fosse adiante. Os colegas que não estavam nessa foto aqui, mas que vieram a se formar depois, da mesma forma, foi tudo uma troca, a gente tinha aula em diversos lugares diferentes e com pessoas diferentes, contando com o apoio de muita gente, para que a gente chegasse nesse momento, né? Por ser, então, uma universidade que se iniciava aí. E o que eu quero trazer de mensagem com isso tudo que eu disse para vocês? Que a gente, na vida, né, para a gente chegar a algum lugar, ou para a gente chegar a alcançar um dos nossos objetivos, acho que o que eu carrego mais da Unipampa é isso do não desistir, entendeu? Do ir em frente, entende? Do fazer por si próprio, do buscar auxílio, do pedir, do falar, do conversar, do trocar experiências. Porque se não fosse assim, pessoal, talvez não existisse uma turma se formando em 2011. Que nem eu mencionei para você, se a gente não tivesse laboratório, talvez a gente ia ter que esperar o laboratório se formar. Mas os professores da casa se moveram, foram atrás da casa-mãe de muitos deles, que eu sei que foi a Federal do Rio Grande do Sul, né, a UFURG, e buscaram, né, buscaram auxílio e buscaram trazer até nós o que nesse momento a universidade ainda não podia oferecer. Então, acho que o que eu quero trazer para vocês é que, durante a minha trajetória, chegar ao doutorado, foi muito, eu carreguei da instituição que vocês estão hoje, né, como alunos, porque eu aprendi a não achar que o problema era maior do que ele era. Eu sempre acho que sempre há uma solução, né? Às vezes não é a solução que você gostaria, mas é a solução que você tem no momento. Então, de buscar ir em frente, né? Não desistir, né? Acreditar, acho que acreditar muito em mim e buscar conhecimento, né, pessoal? Acho que é isso, fazer por si próprio. Não adianta o professor levar o conteúdo, você ter toda a acessibilidade, como estudar numa universidade grande, por exemplo, estudar numa USP, vou dar um exemplo assim, que lá já era uma universidade formada, se você não fizer por você mesmo, entendeu? Eu acho que isso é o que eu mais carrego da Unipampa, assim. A busca pelo conhecimento, a garra dos professores de fazer iniciação científica mesmo quando a universidade se iniciava, de criar essas linhas de pesquisa o mais rápido possível e organizar os alunos para que isso acontecesse. E isso é uma coisa que eu não tive em outra instituição. Montar um equipamento é uma coisa que raras vezes você vai fazer numa instituição que já existe todo um contexto. E eu tive essa oportunidade, né? Então, eu acho que eu carrego isso para mim também. Acho que o Isaac também vai dizer para vocês que carrega isso na vida dele também, né? A oportunidade de tu buscar por fontes, né? Então, pessoal, assim, eu posso dizer que fazer a iniciação científica aí, na minha época, e ter feito mestrado aí, foi uma conquista. A gente buscou fazer um secador no começo, depois os secadores chegaram e a gente trocou para o secador, mas
o aprendizado de tu desenvolver as coisas, de tu ver como elas chegam lá e não só ver as coisas prontas, é uma bagagem que é insubstituível, né? E fora isso, a gente ter professores jovens com toda a garra ainda para cada vez mais exigir dos seus alunos, cobrar que eles aprendam, né? Fazer interações, né? Porque eu sei que os professores que vocês têm, eles são bastante ativos, né? E, bom, sempre ainda mexia agora há pouco com o professor Marcílio, que lembro dele dizendo, e aí, pessoal, cavita ou não cavita? Né? E, então, todas essas pequenas coisas que a gente construiu dentro da universidade, elas se perpetuam e ficam lá como marcas, né, da Unipampa. Que eu acho que a Unipampa é isso, a palavra é ser aguerrido, né? E, bom, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês em relação à minha trajetória, né, até chegar até aqui. Então, daí, depois, se vocês ficarem com alguma dúvida ou tiverem curiosidade para saber mais informações sobre alguma das coisas que eu faço atualmente, vocês fiquem bem à vontade. Tá bem, pessoal? Esses são os meus contatos das universidades que eu trabalho. E era isso. Muito bem. Janice, a gente agradece bastante essa tua exposição aí, bem emotiva, né, que é emocionante para todos nós, né, que está no curso desde o início, para aqueles que, de repente, que estão em outros momentos. Muito bonita. E aí eu, de pronto, já passo a palavra para o Isaac também, fica à vontade de falar, e depois as dúvidas, perguntas e colocações, todos podem colocar pelo chat no final, que a gente vai repassando para os nossos webinaristas, nossos professores, nossos colegas. Isaac, por favor, fica à vontade. Bom, vou começar a falar, então, a respeito da fala da Janice. Aí eu gostaria de dizer que eu concordo com as palavras da Janice, e eu acho que essa marca da Unipampa a gente não consegue tirar tão fácil da vida da gente, né? E essa maneira de não desistir e de tentar fazer as coisas darem certo, mesmo que a gente não tenha toda a estrutura. Felizmente, isso não sai da gente. Então, quero agradecer aos professores, porque muito do que eu tento ser como professor hoje em dia vem também do reflexo das ações que eles desenvolveram enquanto eu era um estudante. Dei um tchauzinho, me viram? Sim. Aparece aqui do lado a apresentação? Sim, aparece. Então tá bom. Bom, pessoal, meu nome é Isaac Nunes, eu sou engenheiro químico formado pela Unipampa. Eu também entrei na graduação na Unipampa em 2006, desculpa, que é quando começou, né? Eu entrei na primeira turma do curso de Engenharia Química. Naquela época, o professor João Marcos Hohenberger era o coordenador do curso. A Janice era minha colega de sala, assim, né? A gente estudava numa escola muito pequena, né? Que nem parecia uma universidade, parecia um coleginho. E a Unipampa foi a primeira universidade que eu entrei na minha vida e parecia que não era uma universidade, parecia uma escola, assim, porque a estrutura era de uma escola toda verde, né, Janice? E aí, a sala da Janice era do lado da minha, assim, era na frente, e eu conheço a Janice desde a primeira semana de graduação, porque ela dividia apartamento com uma colega minha, que ficou muito minha amiga, e aí eu ia na casa dessa colega para estudar, então eu acabava tendo muito contato com a Janice. Então é uma satisfação hoje estar aqui falando para vocês junto com a Janice. E eu brinquei com a Janice também quando divulgaram lá a imagem da programação. Olha só que legal, nós do lado da professora Gabriela, né? A gente tem tantos professores na Unipampa que a gente admira, e eu fico muito feliz de ver o nome de vocês aí entrando na sala também. É uma satisfação grande para nós ter vocês nesse momento, e são fonte de inspiração para a gente. Daí é tão legal aparecer o nosso nome numa programação junto com aquelas pessoas que a gente admira. Então, onde tudo começou? Bom, eu sou natural de Jaguarão, né, nas perguntas que tinha ali pedindo para a gente responder, e aí como Jaguarão talvez seja um lugar que vocês não conheçam ou só ouviram falar, a gente tem ali o mapa do Brasil aqui, e do Rio Grande do Sul. Jaguarão é aquela cidade que parece muito grande em vermelho, mas na verdade Jaguarão é uma cidade, né, a área urbana é pequena, e o que vocês podem ver de Jaguarão talvez é essa ponte aí que conduz ao Uruguai, que é o motivo de muitas pessoas conhecerem Jaguarão, porque elas vão até lá para irem nos free shops. Então eu falei de Jaguarão porque eu tenho muito orgulho da minha cidade, embora ela seja pequena, não tenha tantas atrações, mas me traz muito orgulho ser um gaúcho de Jaguarão.
Então, em relação à minha trajetória acadêmica, da graduação, né, até a docência, qual foi o caminho que eu percorri? Então, eu escolhi um ícone ali, né, de uma planta, de se cuidar uma planta, porque eu acho que é isso que resume a vida da gente, a nossa vida acadêmica. Então, a gente semeia e a gente vai cuidando disso ao longo dos anos, né, para colher os frutos. Então, eu comecei na graduação, no dia 15 de setembro de 2006, nós tivemos a aula inaugural da Unipampa, no campus Bagé. Naquele momento, a Unipampa era ligada à UFPEL, né, e aí o então ministro da Educação, professor Fernando Haddad, fez uma aula inaugural para nós. Na sexta-feira e na segunda-feira começaram as aulas. Então, essas aulas começaram ali está junho, desculpem, pessoal, o correto é 18 de setembro de 2006. Foi o início das nossas aulas. A minha turma teve aula com o professor Mauro Negrão, foi aula de geometria, álgebra linear, geometria analítica, então a gente já entrou tomando um susto na primeira aula. Mas as oportunidades que eu tive na Unipamp, então, no ano de 2008, eu comecei a trabalhar na iniciação científica junto com o professor João Marcos Horrenberger. Então, eu trabalhei na produção de pós de zircônia nanocristalina, obtida por Solgel para a gente produzir membranas, né, cerâmicas para separação de emulsões do tipo água e óleo. Então, esse acabou sendo também o tema do meu TCC, né, lá no final do curso, porque eu passei um bom tempo de graduação trabalhando com isso. No TCC, eu até cogitei em mudar de assunto, e a professora Luciana, que sempre foi uma grande parceira, e ela me convenceu a continuar o meu TCC no assunto, porque eu já tinha passado tanto tempo trabalhando nisso, mas eu até tinha pensado em fazer outra coisa, porque durante a graduação eu me apaixonei ainda, eu gostava muito da área de materiais, então eu até dou aula disso também hoje, mas no final da graduação eu já estava gostando muito de operações unitárias, eu queria fazer um TCC naquilo, a professora Luciana disse, não, vamos fazer isso aqui, tu vai ter oportunidade de trabalhar em operações depois. Então, foi me conduzindo até o final da graduação, essa iniciação científica. A minha colação de grau, então eu concluí o curso no dia 25 de janeiro de 2012, porque a gente teve greve, né? E a colação acabou sendo só em 14 de abril, quando eu já estava no mestrado. Então eu entrei, né, na primeira turma, eu acabei me formando na segunda por alguns percalços no caminho, que vocês podem imaginar o que acontece, mas foi uma excelente experiência. Então, embora eu tenha colado o grau no dia 14 de abril, né, no dia 26 de março de 2012 eu já iniciei o mestrado, então eu mudei para Caxias do Sul para fazer o mestrado. A possibilidade, né, de ter atuado em iniciação científica me permitiu ter uma rede de contatos grande, eu tinha parceria com diversas universidades ainda no Brasil, aqui no estado, com a URGS, né, o pessoal do PPGEM, com o pessoal da UX em Caxias, também tínhamos parceria com a UFSCar e tínhamos contato na UFRJ. Então, a minha ideia inicial era ir fazer mestrado na UFRJ, com o professor Carlos Rabert, que é um expoente aí da área de membranas, que era o que eu trabalhava, mas o pessoal da UX, eles têm uma expertise muito grande em trabalho de polímeros e membranas poliméricas, daí eles iam começar a trabalhar com materiais cerâmicos e precisavam de alguém, então, embora eu estava me inscrevendo nos outros mestrados, eu acabei indo para a UX, porque eu já tinha essa parceria, e tudo que eu consegui fazer no meu projeto de pesquisa, na iniciação científica, se deu pela ajuda deles, né, então eu achei que também não seria correto, no momento que eles precisavam da minha ajuda, eu recusar para ir para outro lugar, que era um plano meu. E isso acabou dando muito certo depois, porque as oportunidades que eu tive lá na UX também, eu provavelmente não teria em outros lugares. Então, assim, embora a gente tente fazer planos na vida, eu acho que as coisas vão se encaixando para que os nossos objetivos deem certo. Então, a saída para Caxias acabou sendo muito boa depois também. Eu comecei o mestrado porque eu gostava de pesquisa, mas eu queria muito ser professor, assim, eu deu um estalo em algum momento na minha vida, eu pensei que ser professor ia ser legal. E eu tinha dúvida, e aí durante o mestrado eu pedi para fazer a disciplina de estágio docente, né, a minha orientadora disse que eu não fizesse, e aí eu insisti mas quantas vezes eu fui na sala dela pedir, e eu tinha falado com a professora que ministrava lá na UX a disciplina de Operações Unitárias 1, e ela aceitou, então eu precisava ir, acho que 3, 4 aulas, acompanhar, mas eu pedi para ela se podia ir o semestre inteiro. Então ela separou uma parte do conteúdo para eu dar aula, eu dei a parte de fragmentação para os alunos, ela disse, eu acho que isso aqui é mais tranquilo, até porque vai ser a tua primeira experiência, só que eu acompanhei desde o primeiro dia de aula até o último, ela me deu a oportunidade de atuar também nas
elaboração de questões, avaliação dos alunos, conversas e nas aulas práticas com os alunos no laboratório. E eu digo para vocês, quem tem interesse em ser professor, se for fazer mestrado, se matriculem numa disciplina de estágio docente, porque eu acho que vai ser a primeira experiência e vai dar para vocês aí um gostinho se vocês gostam daquilo ou não, se vocês têm interesse. O primeiro dia que eu dei aula, né, nesse estágio docente de verdade, eu voltei para casa, assim, eu não senti os meus pés tocarem no chão, eu voltei para casa tão feliz de ter feito aquela experiência, que eu bati na porta da minha vizinha no condomínio onde eu morava para contar para ela como é que foi a experiência, assim, e eu disse para ela, hoje eu tenho certeza que é isso que eu quero para minha vida, porque é o que me dá paixão, assim, né, de trabalhar. Então, eu terminei meu mestrado, então, no dia 26 de março de 2014, né, exatamente 2 anos depois de eu ter ingressado no programa, e eu trabalhei, então, nesse programa no desenvolvimento de 2 produtos a partir de um resíduo cerâmico, e esse resíduo era classificado como resíduo perigoso, né, então a gente tinha que desenvolver produto e garantir que ele não ia ter riscos depois, então foi basicamente isso que eu trabalhei. Tem um contrato ainda de sigilo, né, em relação ao que foi desenvolvido, então por isso que eu não tenho muitos detalhes para falar a respeito do meu mestrado. Então, como que foi ali do mestrado, né, que eu defendi em março de 2014, para em fevereiro de 2015 eu estar dando aula. Então, em junho de 2014, desculpa, eu terminei o mestrado dia 26 de março, mas eu já tinha começado o doutorado na URGS, eu comecei um doutorado em Engenharia Química, no PPGEC da URGS, e aí, como não tinha bolsa, né, não tinha possibilidade de receber bolsa naquele período, eu acabei, então, fazendo seleção no PPGEM, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Materiais e Metalúrgica, e aí comecei com o professor Bergman, que era o contato que eu tinha lá desde a iniciação científica, e aí, com isso, eu segui trabalhando e em pouco tempo depois eu consegui bolsa. Só que eu fiz um concurso em junho, né, para ser professor no IFE Farroupilha, em Panambi, que é uma cidade aqui próxima, aqui de Santo Ângelo, e durante esse concurso eu conheci uma moça no ônibus, né, indo fazer a prova do concurso, e nós ficamos amigos, ela estava vindo concorrer com a mesma vaga que eu, então tivemos contato, né, mantivemos contato online, e aí depois eu descobri que ela tinha passado no concurso para dar aula aqui na URI, eu chamei ela para parabenizar e tal, que legal que ela tinha passado, e disse que eu estava procurando ainda, ela me informou que tinha estado aberto um processo seletivo aqui na universidade, eles estavam precisando de professores, então foi assim que eu vim aqui para a URI, em função do network, né, do contato que eu tinha com uma professora que recente tinha começado aqui. Então, eu vim para a URI, em fevereiro de 2015 eu comecei a dar aula, e é onde eu trabalho até hoje. Então, como eu comecei a trabalhar, né, eu comecei a dar aulas aqui na URI, eu acabei parando meu doutorado lá em Porto Alegre, porque é muito distante, né, é mais distante do que Bagé, Porto Alegre, então ficava inviável para eu ir todas as semanas a Porto Alegre. E aí, a professora Luciana um dia me encontrou, nesse último dia que nós nos vimos, ela falou, mas tu não pode parar o teu doutorado, tu tem que continuar, porque é importante. Então, eu não havia começado meu doutorado na época ainda, porque o curso aqui é novo, né, e a gente ia passar por visita. E eu precisava me dedicar muitos esforços do meu trabalho em função dessa visita, para que a gente tivesse um desempenho bom na visita. Então, nós fomos visitados pelo INEP, né, a comissão, em agosto de 2017, em setembro de 2017 eu já me candidatei ao programa, então 2018, março de 2018 eu comecei o doutorado. Então a minha previsão é até março de 2022 eu terminar. Então eu vou falar rapidinho sobre o que é o meu trabalho agora, né? Então, eu estou trabalhando com resíduos do processamento de butiá, essa foi a imagem mais parecida com butiá que eu consegui encontrar, para a produção, então, de material adsorvente, né, por processos térmicos, então, particularmente pirólise, para o tratamento, então, do efluente, né, obtido no processamento do petróleo, que seria a água produzida de petróleo, para a remoção do fenol, então, que é um composto químico, né, que apresenta riscos aí ao meio ambiente. Então, é isso que eu tenho trabalhado agora, minha trajetória acadêmica, desde quando eu comecei na Unipampa, até onde eu estou nesse momento. Eu tenho tempo ainda? Posso falar? A respeito de diferenciais na formação, então, né? O diploma, é o que eu sempre digo para os meus alunos, o diploma todo mundo vai ter.
quando se forma, né, todo mundo tem o título lá de bacharel em engenharia química, isso é ok, então as empresas querem saber o que mais a gente tem a oferecer, o que a gente tem de diferente, ou o que a gente fez a mais na formação. Então, eu vou comentar algumas coisas que eu tive na graduação, e eu acho que algumas coisas já vai servir para vocês, eu vou fazer link depois com essas informações. Então, em 2008, né, a gente tinha uma universidade nova, e a gente não tinha uma organização acadêmica, e a gente precisava organizar a semana acadêmica também para os alunos. Então, em 2008, eu sugeri a criação do Diretório Acadêmico de Engenharia Química. Então, eu fundei o DA, que é um orgulho para mim também. Eu fui o primeiro presidente do DA, e eu coloquei M ao cubo ali, porque um tempo depois, o Diretório Acadêmico passou a ser denominado com muito orgulho para nós também, professor Marcílio Machado Moraes, né? Então, eu acho que isso é um diferencial também, porque me permitiu trabalhar com pessoas, né? Ter uma atuação também para representação estudantil e trabalhar com pessoas. Eu acho que isso é interessante para vocês buscarem, até porque a gente acaba trabalhando na organização de eventos, né? Então, nos dá experiência em algumas outras coisas. Então, eu trabalhei na organização da primeira e da segunda semana acadêmica, carregamos um caminhão de cadeiras, né, professor Marcílio? O professor Marcílio, sempre muito parceiro da gente, inclusive foi ajudar a gente a carregar um caminhão inteiro de cadeiras para a gente montar a estrutura da semana acadêmica. Outra coisa, em função do DA também, que me permitiu trabalhar, foi ajudar em algumas coisas na avaliação do curso que a gente teve aí na Unipamp em Bagé, né? E isso me deu também uma certa experiência de reconhecer e entender o processo, porque a Unipamp era uma universidade nova, e às vezes a gente entra numa universidade mais antiga e não vai ter essa visita de reconhecimento, né? Então, quando a gente foi receber a visita aqui, eu já conhecia mais ou menos a estrutura de uma visita, eu tinha algumas instruções, e aí isso nos possibilitou, né? Não só isso, mas o conjunto de atividades, que nós tivéssemos um desempenho muito bom na nossa avaliação. O nosso curso foi avaliado, então, em 2017, como um curso de conceito 5, o que é uma satisfação muito grande, né? Estar trabalhando num curso que tem essa distinção de avaliação. Outra atividade, então, foi a minha bolsa de iniciação científica, FAPERGS, né? Então, o que essa bolsa me possibilitou? Participação em eventos, né? Eu apresentei em diversos eventos aqui no estado, uma rede de networking bem interessante com pesquisadores de diferentes universidades que se mostraram sempre dispostos, parceiros a desenvolver as pesquisas. E o fato de eu ter esse networking, trabalhar nessa bolsa de iniciação científica, possibilitou a participação em eventos internacionais. Então, meu trabalho de iniciação científica foi apresentado num evento em Amsterdã, num evento em Londres, logicamente que não eu, né, porque sempre são os chefes maiores que vão nos eventos, mas era o meu trabalho que estava sendo apresentado nesses eventos. Inclusive, por esse trabalho, eu ganhei um prêmio nacional, que foi um orgulho para a Unipampa. A gente foi no Congresso Brasileiro de Engenharia Química em 2009, na UFSC, e o meu trabalho ganhou o primeiro lugar nacional. Então, era uma pesquisa desenvolvida na Unipampa, que ganhou distinção nacional. Também outra atividade bem interessante foi monitoria de ciência dos materiais. O professor Felipe Amorim Beruti e a professora Luciana ministravam a disciplina, e eu fui o monitor dessa disciplina durante um ano. E quando eu fiz concurso aqui na URI, a área do concurso foi ciência dos materiais. Então, essa experiência foi uma distinção também. Eu não sei se isso contou pontos, né? Mas eu tinha um documento que comprovava que eu tinha sido monitor em ciências dos materiais e que tinha experiência, inclusive, né, de certa forma, em docência na área. Outra atividade que eu gostei muito na Unipampa, né, e porque eu precisava, né, de maneiras de me manter na cidade estudando, eu fui bolsista do PBDA, que acho que agora não é mais esse nome, mas eu trabalhei na biblioteca durante 2 ou 3 anos, eu era o atendente da biblioteca ali, quando não tinham técnicos administrativos para isso. E outra atividade que relacionada àquilo que a Janice falou, né, da gente não desistir, eu fui monitor lá do laboratório de engenharia química, que se eu não me engano é 1101 que chama, quando eu não tinha técnicos também, né, era só os professores, então eu trabalhava ali com martelo, ferramenta, o meu jaleco ficou tão destruído, ele ficou um tempo, depois eu formei, esqueci, e um dia a Paloma entrou em contato comigo dizendo, tem um jaleco teu aqui, o jaleco era marrom, de tão sujo, porque de tanta atividade que fazia, de sujar mesmo. Então, o que hoje a gente chama de uma cultura maker, né, de colocar a mão na massa, de fazer essas atividades. Então, eu trabalhava no laboratório assim. Outra atividade, então,
outra coisa que a Unipampa me possibilitou foi encontrar minha vocação. Eu entrei na graduação sonhando em ser engenheiro que trabalhasse com processos industriais, e durante as disciplinas eu percebi que eu gostava muito mais de ensinar as pessoas, ou tentar ensinar. E eu percebi isso particularmente num trabalho que eu apresentei numa disciplina de Físico-Química com o professor Luiz Brudna, que eu levei até um experimento para fazer para os colegas verem ali na aula, e depois numa disciplina de Engenharia de Alimentos e Bioquímica com o professor Estevão, com o professor Estevão. Daí até o feedback que ele me deu, eu disse, eu acho que tu tem que ser professor pela maneira como tu apresenta, como tu gosta de falar. Então isso me possibilitou, né, o meu estudo na Unipampa possibilitou as condições para que eu conseguisse me encontrar para entender o que eu gostaria de fazer. Então minha sugestão para onde começar, né, nessa vida de professor. O diploma é suficiente? Na verdade, a gente tem que trabalhar algumas habilidades. É uma pergunta, né? O diploma é suficiente? Na verdade, a gente precisa trabalhar, então, com habilidades e competências voltadas não só na atuação docente, mas para aquilo que a gente quer desenvolver. Então, vocês devem ter ouvido falar já sobre hard skills e soft skills. Então, seria mais ou menos, a gente tem um lado do cérebro que trabalha em habilidades por exemplo, né, a formação em engenharia, né, os conhecimentos duros, assim, da formação, como cálculo, matemática, química, a física, habilidades de projeto, né, a biotecnologia e estatística, por exemplo. Então, esses são conhecimentos duros aí da formação de um engenheiro, por exemplo. Mas a gente tem que trabalhar também as soft skills, né, que seriam, por exemplo, habilidades de gestão de pessoas, de colaboração em grupo, e colaboração no sentido literal da palavra, né, de colaborar, de elaborar em conjunto, de não cada um divide uma parte e depois fica uma coxa de retalhos aí, de trabalhar em conjunto para desenvolver um produto mais interessante. Então, habilidades de empatia, né, ferramentas de empatia, o networking também, né, manter a nossa rede de contatos, pensar fora da caixa, ser inovador, desenvolver a nossa criatividade. Então as pessoas às vezes dizem, fulano é criativo, eu não sou. Criatividade é algo que a gente vai alimentando, né, vai desenvolvendo a nossa criatividade. E muito importante, o autoconhecimento é a nossa adaptabilidade às condições do meio e às novas possibilidades. Então, como sugestão, não só para quem quer ser professor, né, mas para todos, eu daria, né, essa sugestão de pensar no hard skills, que é o que os professores estão ajudando vocês a desenvolverem, os conhecimentos a respeito dos conteúdos, mas as outras habilidades que não necessariamente a gente vai ter só em aula, mas elas podem ser desenvolvidas também com atividades em aula, eu acho que eu sugeriria que vocês buscassem também essas atividades, além daquilo que eu comentei, a Janice já falou, de iniciação científica, entre outros. Então, pensando na Universidade Unipampa, né, e vocês ali embaixo, entrando na universidade, quais as sugestões que eu daria para vocês terem, né, essas possibilidades na Unipampa? Participar do DAEC, não precisa ser da chapa, né, mas se dispor a ajudar, a participar das atividades do diretório acadêmico, vai colocar vocês em contato com outros colegas de outros semestres, e isso vai ajudar vocês na rede de contatos. A gente não precisa, e na verdade nem tem que se aproximar das pessoas por interesse, né? Eu posso precisar da pessoa, tem que fingir ser amigo. Não é, mas a gente ter relações com as pessoas, a gente pode ajudar essas pessoas no futuro ou precisar da ajuda dessas pessoas, né? Então, eu acho que é interessante, o DAEC tem essa possibilidade aí de colocar vocês em contato com diferentes semestres. Uma empresa júnior, eu acredito que vocês tenham aí na Unipampa, né? Ou se não, é algo que é interessante de pensar, de trabalhar para atuar, porque vocês vão trabalhar com desenvolvimento de projetos, de produto, vão aprender a administrar, né, que são algumas ferramentas que nem sempre a gente tem só nas disciplinas. Uma EPEC também, que é uma escola piloto, eu acho que vocês não têm aí, a UFSM tem uma, eu tentei fundar aqui, mas o meu curso é noturno, os meus alunos trabalham, estagiam durante o dia, então fica um pouco difícil. Trabalha bastante ferramentas de empatia e de convivência, né, porque vocês vão desenvolver materiais didáticos e cursos para ajudar os colegas do curso a terem conhecimento em outras áreas. Então, uma IPEC também é uma sugestão bem interessante. E o programa de educação tutorial, eu sei que vocês têm aí, talvez o programa esteja sem bolsas ou possibilidade de, né, porque eu sei que houve alguns cortes nos programas PET, mas isso é algo que dá para se organizar até de forma, tipo a IPEC, né, de forma não oficial, com bolsa, né, se gerar um programa de
de extensão relacionada ao EPEC ou relacionada ao PET, também são experiências interessantes para vocês. Vão aprender a se apresentar e a falar em grupo, em público. Em relação ao futuro, né, da atuação do profissional professor, assim, o que eu imagino para o futuro, o que eu vejo, né, que já está acontecendo, porque a gente tem agora em 2019, houve o lançamento das novas diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, e o que elas apresentam de modo geral, então, para a atuação do professor. O novo professor, né, dessa nova diretriz, ele não é um professor detentor do conhecimento, ele é um professor mediador, então ele vai ajudar os alunos, né, mediar as situações, vai atuar no desenvolvimento do conhecimento, não como alguém que detém todo esse conhecimento. Então, é muito importante se desenvolver atividades de mentoria, essas habilidades de ser um mentor, né? Ajudar a pessoa no crescimento. Não o professor estar no estágio, os alunos lá embaixo, a gente trazer, e a gente manter esse pedestal. Então, a gente ser um líder, né? Que ajude as pessoas, inspire as pessoas a desenvolverem essas habilidades. A cultura hands-on, ou cultura maker, também é muito importante, isso as diretrizes falam também, né, de aprender colocando a mão na massa, resolução de problemas reais, a extensão universitária também está linkada com isso, né, então desenvolver atividades com empresas, com indústrias e para a própria comunidade que cerca a instituição. Já estou terminando, prometo para vocês. Então, eu gostaria de agradecer vocês pelo convite, mais uma vez é uma satisfação mesmo que de forma virtual voltar aí na Unipampa, né, dizer que eu me sinto muito inspirado pelo que acontece na Unipampa e pelos professores, tenho maior orgulho e satisfação de falar dos meus professores. Eu tenho uma ex-aluna que está atualmente estudando no curso de Engenharia Química aí da Unipampa, ela se transferiu, e eu falei super bem dos professores, falei super bem do curso para ela, eu sinto um orgulho imenso de falar que eu sou da Unipampa. Uma sugestão final, então, como eu sou professor de operações unitárias, do Laboratório de Engenharia Química, eu estou mantendo um podcast sobre operações unitárias, né, então se vocês desejarem ouvir, os professores se quiserem ouvir e me mandarem sugestões e correções, por favor, eu fico disponível. Então aqui ao lado tem um QR Code com maneiras de vocês me encontrarem, né, ou vocês podem acessar também por gg.gg/2asec, de meu e-mail ali embaixo, então fico disponível aí para perguntas, para sugestões. Agradeço vocês pela atenção, desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Professor Isaac, fantástico também, assim como foi a da Janice, a tua apresentação foi ótima, não tem problema passar do tempo, eu estou acostumado a passar do tempo, e com uma fala tua dessa, acho que tanto tu quanto a Janice podiam falando a tarde toda, que a gente ia ficar aqui ouvindo. Tá certo? Achei muito legal, para eu vou deixar aqui para as pessoas já, quiserem colocar as suas perguntas, já pode colocar aqui no chat, que a gente já vai passando para eles, ou vocês mesmos já vão colocando. Lembrando, tá, o pessoal dando os parabéns, realmente a Janice, o Isaac, ali, a professora Gabriela, emoção, orgulho, podcast, inovação, emoção, é o que está sendo, e muita dedicação, e muita coisa, e muito amor pelo que faz, é o que está sendo reunido aqui. Bom, as pessoas, vocês podem fazer que eu paro a minha pergunta, tá? Se alguém, enquanto lindas trajetórias, falado pela professora Luciana, já que falou, enquanto as pessoas estão fazendo a pergunta, para a gente não perder tempo, eu vou fazer uma colocação aqui, bem colocada pelo professor Isaac, e a professora Janice colocou também. Nessas novas DCNs, nesse aluno, o que vocês acham, o que vocês diriam para eles, assim, o que os alunos têm que ter, que postura vocês acham, assim, em linhas gerais, que eles têm que ter nessa nova abordagem do ensino de graduação? Assim, eu sei que é uma pergunta talvez meio complexa, mas pela experiência de vocês, que vocês tiveram alunos há pouco tempo, e hoje são professores muito dedicados, envolvidos, o que vocês diriam que os nossos estudantes deveriam desenvolver para esse novo ensino aí de graduação? Eu vou começar, então, falando. Na minha opinião, eu acho que o aluno de hoje, né, que é o profissional de amanhã, eu acho que a proatividade é um ícone que fica aí, hoje em dia, se sobressai. Porque com a função da pandemia que a gente tem agora, é impossível o professor estar o tempo inteiro presente como era na sala de aula tradicional, né?
em que a gente tinha um quadro, uma lousa, e o aluno tinha dúvida, e a gente conseguiria fazer isso de uma forma mais rápida e acho que até mais eficiente do que o virtual. Mas a situação que a gente vive hoje tende a cada vez mais a gente ter interconexões, né? E elas serem virtuais mesmo. E então, isso faz com que nós tenhamos, né, tomamos para si, isso cabe para o aluno e também para o professor, né, o desenvolvimento do conteúdo, porque por mais que tu dê a aula, que tu interaja, que tu faça aula síncrona, vai partir muito do aluno buscar esse conhecimento e essa interação. Né? Então, eu acho que ser proativo ou desenvolver a proatividade sempre fez a diferença e acho que hoje em dia faz mais ainda. Professor Marcília, eu vou concordar com a Janice, porque o que as novas diretrizes propõem, então, é um curso novo, não é o mesmo curso de engenharia. Então, está sendo proposto um novo curso, é uma nova visão de formação dos profissionais. Então, os professores, eles precisam, não, assim, é um desafio muito grande para a gente, porque eu não vou dar aula, por exemplo, de operações unitárias, eu vou dar aula de engenharia química em geral, embora a gente vai ter essa disciplina separada ou com outro nome, eu não vou dar aula só de operações unitárias, a gente vai dar aula do curso inteiro, então eu vou ter que falar com o professor de modelagem, de simulação, e não só falar por trás da aula. Essa aula, ela vai ter que ser tudo misturado, a gente não vai ter os livros separados, a gente tem o curso, né, uma formação no curso, uma formação voltada à aplicação prática daquilo ali. Então, essa cultura maker, colocar a mão na massa, fazer as coisas, depende muito dos professores, e eu trago isso aí da Unipampa, porque o senhor estava sempre no laboratório, eu vi os professores pesquisando, mas assim, o professor André, o meu jaleco ficava sujo, porque a gente tinha muita coisa para fazer no laboratório, com madeira suja, por exemplo, sabe, com um pedaço de cano. O professor André pegou um pedaço de cano da construção que estava sobrando da Unipampa para a gente montar a torre de resfriamento, que a professora Ana Rosa tinha pedido para a gente fazer na disciplina, sabe, então... Eu acho que o objetivo é esse, é trazer, a gente não precisa de muitos recursos para isso. Eu tenho, na disciplina de operações unitárias, eu peço para os alunos montarem protótipos, e esses protótipos têm que ser montados com sucata, com coisas baratas, por exemplo. E é isso que os cursos de engenharia vão exigir das pessoas, e aí exige dos professores essa mudança de perspectiva de ensino. Então, algumas pessoas já são alinhadas a isso, né? Mas algumas pessoas estão numa caixa mais tradicional de ensino, então exige uma mudança bem grande aí. A gente tem um tempo curto para efetivação, não é para implementar, é para efetivar as novas diretrizes. Então, a gente precisa trabalhar muito nessa construção. E os alunos são parte fundamental, né? Os alunos têm que querer estar inseridos nisso, mas os professores têm que se motivarem a fazer esse trabalho. Você sabe que eu vou complementar aqui a fala do Isaac. Aqui na instituição, eu dou aula na Unila Salle, tá? Eu dou aula em 2 cursos diferentes, engenharia química e química. Bom, a engenharia química é um perfil muito mais produção, mais processo, e a química é um perfil mais analista, né? Mais de ir no cerne da coisa para descobrir o que está acontecendo. E aí, nesse semestre, a gente fez um projeto piloto, vamos dizer assim, para iniciar, a qual eu sou a professora que mediu a disciplina, que chama Projeto de Química. Então, a gente uniu as disciplinas de introdução aos processos da engenharia química com uma disciplina da química que era processos inorgânicos. E aí, nessa disciplina, eu trabalho com eles a seguinte coisa: além deles aprenderem várias coisas, como balanço de massa e energia, e isso serve para os químicos também, porque eles formulam, então eles precisam saber pelo menos quanto que tem que entrar e sair de cada coisa, né? Eles têm que desenvolver ao longo de toda a disciplina, e como o Isaac colocou lá, a função de mediar, né? Ao longo de toda a disciplina, eu só fico mediando, mas eles têm que escolher um processo, né, que seja um processo inorgânico, porque eu estou, né, interagindo com um pessoal de outro curso que não é engenharia química, então, pela disciplina da química, eu exijo que esse processo seja inorgânico, e eles têm que buscar, então, dentro da vasta gama que tem, um processo inorgânico e desenvolver toda essa linha. Eu até mexi com o Isaac, que eu sempre peço maquetes, eu peço plantas em A4, né, para mim visualizar toda a estrutura de planta baixa.
e eu peço a maquete, eles têm que apresentar e fazer todo, e eu chamo um engenheiro de fora, um do setor industrial, e um professor à parte, que não seja, né, eu a dar a nota. E aí eles apresentam e fazem todo um layout, né, para apresentar, fazer isso. Então, né, agora eu estava mexendo com o Isaac que nessa nova estrutura, antes eu só fazia isso em introdução aos processos da engenharia química, né? Agora, como eu estou com essa turma interligada, eu exijo que tenha metade engenheiros químicos e metade químico, para juntar os grupos. Não pode ser grupo só de engenheiro e só de químico, para trabalhar a função de existir uma cooperação entre diferentes áreas. Porque isso é o que acontece na indústria e mesmo na academia, né? A gente acaba tendo relação com professores de diversos cursos que têm um pensamento, às vezes, um pouco diferente do que a gente está acostumado por vivenciar uma única coisa, e a mesma coisa dentro de uma indústria, né? E isso tem dado super certo. Mais certo de quando eu dava a disciplina tradicionalmente, né? Acho que fica aí também uma coisa que eu acho que tende a ser o futuro, né? Interligar os cursos, assim. Bastante interligação entre cursos que a gente já tinha aí na Unipampa, né? Porque a gente tinha aula com cursos que tivessem disciplinas próximas, a gente acabava tendo, não tanto das específicas, mas das que não eram tão específicas, sim. Engenharia de alimentos, eu lembro que tinha curso junto, né? Renováveis. Muito interessante a colocação, é muito bom, motivador. Tu lembraram de nomes legais, o professor Daniel Neda, da teoria das cordas, o professor Edson Gacuno, a organização do professor André, e tantos outros colegas, o professor João Marcos Gorenberg, o professor Felipe Beruti, tanta gente boa, o professor Pedro, tanta gente boa que passou pelo curso, e se muito curso também deve essas pessoas que deixaram sua contribuição, e principalmente a vocês, que são a base do nosso curso. Vocês egressos e os alunos que estão fazendo hoje, ou outros alunos que um dia querem fazer ou estão fazendo outros cursos, vocês são a base de tudo que a gente está fazendo, e por isso que a gente sempre sonha em cada vez crescer mais. Quero agradecer. 3h32, a gente tem uma reunião, acho que é uma reunião 3h30 da comissão do curso, é no outro chat do Google Meet, mas eu vou mandar e-mail para vocês para perguntar umas coisas. Eu sei que vocês estão fazendo coisas bem legais na área de pesquisa e também na área de novas metodologias de ensino. E o que vocês falaram, eu também acho que a gente tem que juntar a área básica. Eu falo isso, por exemplo, a gente tem que juntar a área básica. E acho que é um desafio e a gente tem que ver esse desafio. Eu acho que a gente está sendo um desafio muito bom essas novas ECMs, eu estou achando muito interessante, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto, indo para uma outra coisa que a gente está construindo, uma coisa orgânica, que não depende só de uma pessoa, mas de um conjunto de pessoas, que assim precisa na indústria, na verdade, todo mundo um ajudando o outro, assim que a gente cresce. Queridos, um beijo no coração de vocês. Eu estou falando, todo mundo mandando no chat aqui, a professora Gabriela, o Emílio, os alunos todos aqui estão gostando muito, muito. Muito bom, viu, ter esses momentos, e vamos seguir trocando ideia. Muito bom, muito obrigado a vocês. Um beijão no Inácio, um abração no Tadeu.